Boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de vocês nesse evento de hoje. Esse evento é realizado pela Isca Brasil Comunidade. Nós somos do capítulo regional da Isca aqui no Brasil. As responsáveis por esse capítulo sou eu e a Maria Angélica Fonseca Soares. Então, a Isca Internacional, ela tem diversos países, né, com essas seções regionais, onde cada país desenvolve o seu projeto individualmente para poder unir. O objetivo da Isca é que seja uma comunidade unida dentro do seu país e depois essa comunidade se une a essa teia maior, global. Esse projeto de hoje, que tem a apresentação da doutora Vanessa e de outras pessoas que apresentaram desde 2021, ele é o projeto TEIA. TEIA significa terapeutas, escolas, instituições e associações. Esse projeto, então, tem como objetivo acolher a diversidade das constelações e também difundir, né, os saberes do pensamento sistêmico. Todos estão convidados a se associarem à ISCA Internacional, que é uma associação que foi criada em 2006 na Alemanha. Atualmente, ela está na Inglaterra e ela tem como objetivo principal dar sustentação ao movimento das constelações sistêmicas ao redor do mundo. Hoje, então, em mais uma reunião da ISCA Comunidade, nós vamos receber a doutora Vanessa Emanuela Marques de Paula, que ela vai falar sobre as constelações familiares e sistêmicas no judiciário. A doutora Vanessa, ela é advogada civilista há 25 anos, atualmente com enfoque sistêmico nas áreas dos direitos das famílias e das sucessões, facilitadora de constelação sistêmica e familiar, professora, um minutinho aqui, professora nos cursos de formação em terapia sistêmica e constelação familiar no Instituto Imensa Vida, doutoranda em inovação tecnológica e propriedade intelectual pela Universidade Federal de Minas Gerais, tendo sido aprovada em 8º lugar no processo de seleção. Mestra em inovação tecnológica e propriedade intelectual pela UFMG, com a dissertação A aplicabilidade da constelação sistêmica e familiar e sua eficácia enquanto método pacificador de conflitos no âmbito da inovação social nas organizações e no empreendedorismo, com foco no judiciário. Ela é advogada civil pela Universidade Fumer, pós-graduanda em Direito Civil e Processual Civil pela FAD Vale, é a Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, e ela hoje vai apresentar os resultados e a conclusão da sua tese, né, da sua dissertação de mestrado e também dos artigos publicados por ela. Bem-vinda, doutora Vanessa, o tapete vermelho é seu. Muito obrigada, Flávia. Inicialmente, eu quero agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz e me sinto muito honrada em estar participando desse projeto. E quero dar também boas-vindas a todos os participantes. Eu fico muito feliz em poder contribuir um pouquinho, né, para a expansão da constelação no Brasil e no mundo. Eu fico muito feliz. Muito obrigada. Nós já podemos começar? Sim, fique à vontade, eu vou abrindo para as pessoas irem entrando na sala. Uhum. Agora você pode ficar à vontade. A gente vai Tá, deixar as perguntas para o final, para você poder discorrer sobre o seu pensamento, enfim, tá bom? Aí quem ok, quiser perguntar, pode levantar a mão, mas no final. tá. Eu preparei uma apresentação no PowerPoint, Uhum. eu vou compartilhar com vocês, ver se eu consigo aqui.
Está compartilhando a tela? Sim, tá compartilhando. Agora, se você quiser deixar no modo apresentação, isso, aí fica só a tela e não a tela do seu computador. Isso, Foi aí, né? tá ótimo, tá perfeito. Muito bem. Então, vamos lá. Opa. Desculpa, gente, eu apanho um pouco da tecnologia. O que eu estou querendo fazer aqui? Ah, tá cá em cima. Precisa de ajuda, Vanessa, para abrir a tela? Eu me perdi aqui. Ó, embaixo da sua tela, do lado direito, você vai ver Uhum. uma, duas, três, na quarta figurinha, uma tela. Clica ali na quarta figurinha. Aqui, Isso. certo. Ok, tá. Aí, para Bom, você movimentar, é do lado esquerdo da tela embaixo. Você vai ver as setinhas, tá vendo? Ó, aham. embaixo aqui, ó. Ah, joia. Ok. Bom, o tema da minha dissertação, então, né, do meu trabalho acadêmico, foi a aplicabilidade da constelação sistêmica familiar e sua eficácia enquanto método pacificador de conflitos no âmbito da inovação social nas organizações e no empreendedorismo com foco no judiciário. Eu não vou falar da minha trajetória acadêmica, não, porque você já fez uma breve apresentação do meu currículo, né? Então, eu vou pular essa parte. Bom, a sociedade, de um modo geral, ela enfrenta muitos conflitos de toda a ordem, políticos, sociais, educacionais, jurídicos e organizacionais. E há uma necessidade crescente por novas estratégias, conceitos, abordagens e até organizações que possam promover soluções e novos rumos para as demandas da sociedade, cada vez mais urgentes. E a constelação familiar e sistêmica, ela surge, né, como uma ferramenta de auxílio, né, nessa pacificação. Ela é uma abordagem que vem auxiliar na pacificação dos conflitos da sociedade. O objetivo geral do trabalho foi promover um estudo sobre a aplicabilidade da metodologia da constelação sistêmica e familiar e sua eficácia enquanto método pacificador de conflitos no âmbito da inovação social, nas organizações e no empreendedorismo, com foco no judiciário. A metodologia utilizada no trabalho, né, nós realizamos uma pesquisa bibliográfica junto aos teóricos da constelação, uma pesquisa documental e entrevistas semi-estruturadas com os stakeholders da constelação no judiciário, especificamente no Sejusc de Belo Horizonte, que é o Centro Judiciário de Cidadania, de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós fizemos uma pesquisa documental junto aos relatórios do Sejusc, né, onde são realizadas constelações familiares, sessões de constelação envolvendo as partes dos processos, né, na fase de mediação. E aí nós fizemos aí uma busca nos dados, nos resultados,
da constelação dentro do Sejusc, que foi a base de dados que nós utilizamos. Como resultados, foram produzidos, né, a dissertação ela vem com 4 capítulos, dos quais 3 são artigos publicados, né, e essa dissertação ela se deu por formato de artigos. Então, no capítulo 1, nós abordamos a constelação sistêmica e familiar no campo da inovação social, percursos de expansão e capilarização nas ciências, e foi publicado no Convibra 2020, que é um congresso. O capítulo 2, Inovação Social, Constelação Sistêmica e Familiar, discussões sobre a pacificação dos conflitos no campo do direito, publicado na revista PIDCC de 2020, e debates entre inovação, empreendedorismo e constelação sistêmica, diálogos possíveis para as organizações do Poder Judiciário, que é o 3º artigo, também publicado na PIDCC em 2021. E no capítulo 4, nós trazemos os resultados da constelação sistêmica e familiar no Sejusc de Belo Horizonte, Minas Gerais. Discorrendo aqui sobre o primeiro capítulo. O objetivo específico desse capítulo foi identificar o espectro de dispersão das ideias associadas à constelação sistêmica e familiar, de modo a promover o entendimento da difusão histórica e geográfica da temática da constelação sistêmica e familiar e sua capilarização e representatividade nos campos científicos. Os percursos de expansão e capilarização nas ciências. Com Bert Hellinger, as constelações sistêmicas elas tiveram início na Alemanha e se expandiram para a Europa, as Américas e outros continentes. No Brasil, a constelação sistêmica e familiar ganhou visibilidade a partir de sua utilização no judiciário, cujos usos definiram um outro conceito, o de direito sistêmico. São mais de 100 obras publicadas em mais de 30 idiomas que tratam do tema da constelação sistêmica e familiar. Sobre a expansão pelo mundo, né? Antes de eu entrar nesse slide aqui, quando eu iniciei a pesquisa acadêmica, o trabalho, né, junto à Universidade Federal de Minas Gerais, era um tema desconhecido no meio acadêmico, pelo menos aqui em Belo Horizonte, mas de uma forma geral no Brasil também. O meio acadêmico tinha, do meu conhecimento, 2 ou 3 trabalhos sobre constelação. Então, eu iniciei esse trabalho aqui em Belo Horizonte e na dissertação eu trouxe os conceitos de constelação familiar, eu falei sobre Bert Hellinger, sobre os fundamentos da constelação familiar, né, as ordens do amor, os precursores da constelação, né, Virginia Satir, Levi Moreno, Ivan Bosior-Meninage. Eu fiz um apanhado geral, falei sobre o método, como que ele funciona, como que é sua aplicabilidade. Eu discorri sobre tudo isso, essa parte teórica que nós conhecemos, porque no meio acadêmico ela ainda era desconhecida. E eu não vou trazer esses temas aqui, porque já é do conhecimento de todos. Eu vou apresentar para vocês os resultados da minha pesquisa, né? Que eu acho que é o que nos interessa aqui nesse momento. Que a parte teórica em si, nós já temos um conhecimento, pelo menos básico, a respeito. Sobre a expansão da constelação pelo mundo, nós fizemos uma pesquisa em 2 portais importantes, o Google Scholar e o portal CAPES. Nós utilizamos, entre aspas, o termo constelação sistêmica, constelação familiar, constelação sistêmica e familiar e os seus correspondentes em inglês, Systemic Constellation, Family Constellation, Systemic and Family Constellation. No
Google Scholar, nós podemos observar que o maior número, né, de resultados encontrados é com o termo constelação familiar e Family Constellation, onde no primeiro nós temos aí 2.130 resultados e Family Constellation 7.950. Já no portal CAPES, que é um portal, né, de pesquisa acadêmica, o termo que apresentou maior número de resultados foi Family Constellations, com 1.088 publicações. Amplitude conceitual, né? A distribuição das 20 primeiras entradas dos 6 termos nos 2 portais, CAPES e Google Scholar. Nós podemos observar aqui que constelação sistêmica e familiar, 2%. Systemic and Family Constellation, 2%. Constelação sistêmica, 21%. Family Constellations, 38%. Com o termo constelação familiar, abrange 38%. E Systemic Constellations, 40%. No que tange à produção científica, nós podemos observar aí nesse gráfico do Google Scholar também, que houve um aumento na produção a partir de 2016, com um pico aí em 2018, mas as publicações elas se iniciam bem antes. E aí nós temos aí os diversos países onde nós encontramos artigos referentes à constelação sistêmica e familiar, sendo a principal fonte de pesquisa a Alemanha, em seguida Brasil, Espanha, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Holanda, Inglaterra, Itália, República Tcheca e Suíça. Na amostragem do portal CAPES também aparece a Alemanha em primeiro lugar, em seguida a Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Holanda, República Tcheca e Venezuela. Isso tudo nós aferimos nas pesquisas junto aos 2 portais. A produção científica, né, o percentual aqui de produção na Alemanha é de 9,93%, na Bélgica 0,71%, no Brasil nós temos aí um número expressivo de 43,97%, na Espanha 0,71%, nos Estados Unidos 32,62%, na Grã-Bretanha 2,13%, na Holanda 1,42%, na Inglaterra 2,3%, na Itália 0,71%, na República Tcheca 2,13%, na Suíça 0,71% e na Venezuela 9,93%. Nós podemos observar aí também que a Venezuela também, aqui nas Américas, ela tem um percentual considerável aí de produção científica relacionada à constelação familiar. A constelação no campo da inovação social, nós concluímos aqui que um dos motivos de grande aderência da constelação em vários campos do conhecimento é o seu potencial inovador com suas propostas diferenciadas sobre os conflitos, com novos olhares e posturas para lidar com as dificuldades relacionais e comunicacionais. O segundo artigo, que é o capítulo 2 da nossa dissertação, nós trabalhamos aqui a inovação social, a constelação sistêmica e familiar, discussões sobre a pacificação dos conflitos no campo do direito. O objetivo específico foi demonstrar a aplicabilidade do método, sua eficácia e utilização no campo do direito,
bem como analisar sua expansão no país, estabelecendo um debate no campo da inovação social. Fields traz para nós o conceito de inovação social como sendo uma nova solução para um problema social, que é mais eficaz, eficiente, sustentável ou justa do que as soluções existentes, e pela qual o valor criado reverte principalmente para a sociedade como um todo, ao invés de indivíduos em particular. Nós podemos observar aqui nesse conceito já o pensamento sistêmico, que é inclusivo do todo e não apenas de uma parte. A constelação, ela inova na abordagem do conflito e das pessoas envolvidas, de forma a introduzir o olhar sistêmico, inclusivo do todo, e não apenas do conflito e das partes. O direito sistêmico no Brasil. Quem trouxe para nós essa nomenclatura de direito sistêmico foi o juiz de direito, Dr. Sam Storch, do Tribunal de Justiça da Bahia. Ele foi o precursor das constelações no judiciário aqui no Brasil, né? Ali por volta de 2012, quando se iniciaram os trabalhos de constelação no judiciário, especificamente na comarca do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, e aos poucos a constelação foi se espalhando. Sam Storch, ele passou por uma vivência pessoal, né, terapêutica, um processo terapêutico, uma vivência pessoal, a questão pessoal dele, e ele percebeu o quanto foi importante para as relações dele, o quanto facilitou a solução dos conflitos relacionais que ele possuía. E ele vislumbrou que seria útil, seria aplicável também nos conflitos jurídicos envolvendo os processos na justiça. Então, ele começou a experienciar, experimentar a metodologia. Ele estudou constelação, ele fez a formação e ele começou a introduzir o pensamento sistêmico, a metodologia da constelação, como forma de mediação dentro da fase de conciliação dos processos judiciais. E ele percebeu, né, que os resultados foram muito significativos, foram muito grandes, né? Acima de 90% dos processos que passaram das partes que se submeteram à sessão de constelação familiar, elas conseguiram construir um resultado positivo, uma solução dentro do processo, sem a imposição de uma decisão pelo juiz. Então, ele percebeu, ele constatou a eficácia do método, né, na fase de conciliação, promovendo aí acordos que solucionavam o processo e por, né, as próprias partes chegarem a uma solução, esses processos eles não davam recidivas. Por quê? Como as próprias partes construíram a solução, elas aderiam melhor a essa decisão e as partes cumpriam com o acordo. E por essa imagem aqui, por esse gráfico aqui, nós podemos perceber que a constelação familiar ela já se expandiu pela grande maioria dos tribunais do Brasil, né? Nós temos aí 23 estados, onde os tribunais, em algumas comarcas, já utilizam da metodologia da constelação sistêmica e familiar como um recurso, né,
de pacificação e solução dos conflitos judiciais. Na Ordem dos Advogados do Brasil, nós também observamos aí o interesse dos advogados da OAB, da Ordem, né, no estudo da constelação, do direito sistêmico, né, e da sua aplicabilidade. Nós temos aí, na região sul do Brasil, em nível estadual, 2 comissões de direito sistêmico, no nível municipal, 29 comissões de direito sistêmico. Na região sudeste, 4 comissões estaduais e 51 comissões em nível municipal. Na região centro-oeste do Brasil, nós temos a comissão em nível federal, mais 3 comissões em nível estadual e 3 comissões em nível municipal. Na região norte, uma abrangência bem menor, são 3 comissões estaduais. No nordeste, 7 comissões estaduais e 6 comissões municipais, em nível municipal. Ressaltando aqui que esses dados estão ainda desatualizados, porque eles são do trabalho que aconteceu em 2021. De lá para cá, já aumentou bastante o número de comissões de direito sistêmico e justiça restaurativa junto à Ordem dos Advogados do Brasil. O que demonstra aí o interesse da classe, né, na utilização dos princípios sistêmicos, na pacificação dos conflitos, na solução das demandas, inclusive evitando muitas vezes o ajuizamento de ações. Muitas vezes os advogados conseguem resolver o caso de maneira extrajudicial dentro do próprio escritório. A aplicação do direito sistêmico. Como que acontece a aplicação da constelação dentro do judiciário? Ela pode acontecer na fase pré-processual e na fase processual. Na fase pré-processual, os advogados se valem da constelação dentro do próprio escritório, né, no atendimento aos clientes, às partes, né, onde eles tenham a melhor compreensão do conflito, dos interesses das partes e um melhor entendimento da responsabilidade de cada um dentro daquele conflito. E quando as partes reconhecem e validam essa autorresponsabilidade, elas conseguem se abrir, expandir para um entendimento e chegar a um consenso, a uma solução amigável, dispensando, então, o ajuizamento de uma ação judicial. Já na fase processual, quando o processo já existe, ele já está ajuizado, né, a constelação ela vem sendo aplicada normalmente como um método dentro da fase de mediação, de conciliação e mediação, onde os mediadores, eles analisam o caso e sugerem às partes a participação na sessão de constelação familiar. As partes não são obrigadas a participarem, elas são convidadas, e se elas aceitam participar, muitas vezes uma das partes aceita, a outra não, e não é obrigatório, né? Mas independentemente de ser uma ou as duas partes, tem se observado resultados muito positivos. Sobre os resultados do direito sistêmico, né? Já nas primeiras iniciativas do juiz Sam Storch, aplicando o direito sistêmico em sua comarca, foi possível observar resultados positivos, assim como a repetição desses resultados nas ações posteriores, em que o método foi aplicado. 59% dos resultados
nós observamos aí uma mudança de comportamento e uma melhora no relacionamento entre as partes. 94,5% a melhora no relacionamento com o filho, dos pais em relação aos filhos. 77% observamos aí a melhora nas conversas entre os pais e filhos. 36% passaram a respeitar mais a outra pessoa. Essa melhora, né, nós devemos esclarecer aqui que o fato de se utilizar a constelação no judiciário, né, realizar a sessão com as partes envolvidas no conflito judicial, isso não quer dizer que vá solucionar o caso, né, mas vai trazer um entendimento maior sobre aquele conflito. E isso possibilita a realização de um acordo entre as partes que vão se entender quanto a uma possível solução, ou pelo menos um melhor entendimento e aceitação da decisão que será proferida pelo juiz, que é o terceiro quem decide a demanda, né? Porque através da constelação nós percebemos aí uma expansão da consciência, as partes elas conseguem perceber e assumir a sua autorresponsabilidade, a parte que te cabe naquele conflito, quando muitas das vezes o que acontece é você transferir para o outro a responsabilidade, né, pelo conflito, é o outro que é o responsável, ele é que fez errado, ele é que me deu prejuízo, né, e quando eu reconheço que eu contribuí de alguma forma, eu abro aí uma possibilidade de um entendimento. Então, a constelação, independentemente de resolver ou não o processo, ela contribui, né, para uma pacificação daquele caso, da relação entre as partes e o próprio juiz. Conforme nós podemos observar, o método da constelação sistêmica e familiar é inovador no meio jurídico e tem por objetivo pacificar e humanizar as relações conflituosas com foco na solução, reduzindo o tempo de duração do processo e evitando novos processos por descumprimento de uma decisão imposta pelo juiz, vez que a solução é construída pelas próprias partes. Então, nós observamos que a constelação ela traz inúmeros benefícios dentro do judiciário, né? Além de facilitar a conversa, o entendimento entre as partes e o próprio juiz que está analisando o caso, né? Ela traz aí uma visão mais clara do conflito, da demanda, né? E com isso, nós podemos encontrar uma solução mais rápida. E isso reduz os custos, né, as despesas processuais, porque muitas vezes você evita marcação de audiências para oitiva de partes, expedição de carta precatória e vários outros procedimentos judiciais que acontecem se você chega a uma solução antes, né, dessa fase instrutória. O terceiro capítulo traz um debate entre inovação, empreendedorismo e constelação sistêmica. Diálogos possíveis para as organizações do Poder Judiciário. O objetivo específico foi refletir sobre como a constelação sistêmica e familiar dialoga com os conceitos de inovação e empreendedorismo, especialmente no campo das organizações. No campo das organizações públicas e privadas, a constelação sistêmica familiar vem sendo utilizada como metodologia de suporte, consultoria e mediação. No judiciário, ela acontece principalmente na fase de mediação, que antecede a instrução processual. Constelação, inovação e empreendedorismo. Um novo método, um novo instrumento de pacificação de conflitos. Abordagem do conflito, ampliando a consciência das partes sobre o todo.
A constelação, ela inova dentro do processo, porque ela olha além daquilo que está nos autos, ela vai na origem do conflito, né? Que muitas vezes é uma questão emocional, relacional, alguma dor, algum trauma, né? Alguma desavença, algo que aconteceu anterior, né, à questão jurídica em si. E isso também, a constelação, ela humaniza, porque você olha não só o fato que gerou o conflito, mas você olha as pessoas, o sentimento das pessoas. Mas o objetivo da constelação não é, dentro do judiciário, não é trazer um viés terapêutico. O judiciário, ele não trata as pessoas. Mas a visão sistêmica, a constelação sistêmica dentro do judiciário, ela possibilita um melhor entendimento do conflito. Porque você vai compreender também o sentimento que está por trás daquela demanda. E com isso você consegue acolher melhor a demanda e analisar melhor os fatos, atribuindo a responsabilidade de cada um. Empreendedorismo na constelação. Os facilitadores da constelação sistêmica são empreendedores. Eles implementam o método em diversas áreas, promovem soluções rápidas e duradouras, trazendo benefícios para a sociedade, paz e qualidade de vida. A constelação, ela é multidisciplinar, ela não é uma abordagem, um método terapêutico específico da psicologia ou das ciências humanas, ela se aplica em diversas relações, em diversos conflitos, né, que nós já citamos aqui. Então, ela é multidisciplinar, ela é ampla, ela é aplicada em várias esferas. O judiciário é apenas uma delas. Benefícios da constelação, né? Ela proporciona a pacificação dos conflitos e uma rápida solução para os casos, evita retrabalho, morosidade, onerosidade e insatisfação na solução dos processos e gera um benefício social e um ganho econômico indireto. Esse ganho econômico se dá na medida em que eu reduzo o tempo de duração dos processos, né? Reduzindo as fases, os procedimentos judiciais, e com isso há uma economia financeira, tanto para as partes quanto para o próprio poder judiciário. Mas a constelação também, ela traz riscos, né? Ela, se não for bem utilizada, se não for bem aplicada, se o facilitador, o profissional da constelação, não for bem qualificado e não tiver o olhar atento, a sensibilidade aflorada, ele pode também causar dores, conflitos, né? Muitas vezes, nos casos, por exemplo, de violência doméstica, né? Às vezes acontece o que eles chamam de retraumatizar a vítima, né? Quando se trata principalmente da questão da autorresponsabilidade, né, da parte que lhe cabe, da contribuição da parte no conflito, no dano. Então, é preciso ter um olhar muito atento, uma preparação do profissional, né? Ele precisa estar atento a várias questões para que não gere mais dor à parte. E o ponto principal da dissertação, né, que é o capítulo 4, onde nós trazemos aí os resultados da constelação sistêmica familiar no Sejusc de Belo Horizonte.
o Sejus, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, e faz parte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O objetivo específico foi apresentar resultados obtidos com a aplicação da constelação sistêmica familiar no Sejusc de Belo Horizonte no período de 2019 e 2020. Conforme nós pudemos apurar, nas estatísticas do Sejusc de Belo Horizonte entre 2019 e 2020 e nas entrevistas realizadas com juiz, advogado, não chegamos a ouvir partes, mas mediadores, né, demonstram resultados positivos mais qualitativos do que quantitativos. 100% das pessoas indicariam que participaram da constelação, indicariam a constelação para outras pessoas. 94,80% das partes que se submeteram à sessão de constelação dentro do Sejusc, elas ficaram satisfeitas com o resultado da sessão. E 5,20% não ficaram satisfeitas. Então, nós temos aí um alto índice de satisfação com a constelação familiar dentro do Sejusc de Belo Horizonte, Minas Gerais. Em 2019, 39,29% dos processos onde as partes se submeteram à constelação realizaram acordo e 60,71% dos processos retornaram para a instrução. Nós ainda não temos dados suficientes quanto aos resultados finais desses processos, que retornaram para a instrução, mas o que nós temos observado é que, mesmo quando não há acordo, e nós temos um índice considerável de acordos pós-sessão de constelação, mesmo quando não há acordo, a aceitação das partes da sentença imposta pelo juiz, ela também é melhor, ela aumenta a aceitação da decisão do juiz, ela é maior quando as partes já passaram pela sessão de constelação. Em 2020, já durante o período da pandemia, houve aí uma queda no número de acordos, porque foram realizadas menos sessões também, mas houve aí 33,33% dos processos chegaram a uma solução amigável entre as partes, sem a necessidade de uma sentença imposta pelo juiz. E 66,67% dos processos retornaram aí para mediação e instrução processual. Conclusão. Embora os números não sejam expressivos quanto à quantidade de acordos após a constelação, ficou evidenciada sua eficácia quanto à pacificação dos conflitos, proporcionando melhor entendimento e comunicação entre as partes, inclusive sendo reconhecida pelo Tribunal de Justiça por meio de portaria regulamentar. Aqui no estado de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça, através da terceira vice-presidência, expediu uma portaria interna autorizando os Sejuscs a utilizarem a constelação sistêmica e familiar na mediação, na fase de mediação dos conflitos judiciais. E o que demonstra para a gente aí um reconhecimento, da eficácia do método e uma expansão também da constelação no Brasil. Bom, nas considerações finais, eu gostaria de ressaltar aqui que, embora não haja estudos científicos propriamente ditos, no sentido de comprovar,
a questão da eficácia da constelação, a gente ainda está caminhando nessa construção desses estudos científicos, é evidente que a constelação contribui, sim, para a pacificação dos conflitos. A constelação, ela, ao ampliar a consciência, ao expandir a consciência das partes sobre o conflito, sobre as emoções envolvidas, sobre as questões que estão envolvidas no conflito, ela possibilita, né, mais clareza, melhor entendimento e possibilita uma solução amigável. E quando essa solução amigável não acontece através de um acordo entre as partes elas têm um melhor entendimento e uma melhor aceitação da decisão que é proferida pelo juiz. Nós percebemos também uma necessidade de regulamentação, vamos assim dizer, principalmente das formações dos facilitadores, né? A constelação, por ser uma abordagem terapêutica, ela também demanda aí questões éticas, né? Responsabilidades, direitos e obrigações. E então eu percebo assim a necessidade de uma regulamentação legal sobre a utilização aí do método da constelação familiar. Existem projetos de leis que estão tramitando no Congresso Nacional, visando aí a regulamentação da profissão do facilitador de constelação familiar, bem como da utilização da constelação familiar no próprio judiciário, que até então funciona por meio de portarias internas e recomendações do CNJ, né? Mas não há aí uma autorização legal, vamos assim dizer, para a utilização da constelação, seja no judiciário ou nos órgãos públicos ou até mesmo privados. Recentemente nós tivemos conhecimento aí, né, de uma manifestação do Conselho Federal de Psicologia, restringindo aí o uso das constelações pelos psicólogos, trazendo um debate até interessante, né, no meio, mas eu percebo aí também uma falta de fundamentação do CFP, no sentido de que os argumentos trazidos por eles não condizem com a teoria, com os conceitos, os fundamentos da constelação familiar. Falta um pouco mais de estudo, de experiência, para poder rechaçar ou não o uso da constelação familiar como método terapêutico. E a pergunta, né, se eu recomendaria ou não a utilização da constelação sistêmica e familiar no judiciário, no sistema de justiça do Brasil. Eu recomendaria sim a utilização da constelação dentro da fase aí de conciliação, de mediação, porque traz muitos benefícios para as partes envolvidas e para a sociedade de um modo geral, na medida em que, quando amplia a consciência sobre o conflito, eu vislumbro possibilidades de solução desse conflito, entendimento da minha posição no conflito e da posição do outro no conflito, né? Eu passo a conhecer melhor, a entender melhor o que está acontecendo e assumo a parte que me cabe, deixando com o outro aquilo que é do outro. Isso facilita uma solução, né?
ainda que eu não chegue a um acordo que coloque fim imediato ao processo, eu vou ter um entendimento melhor da decisão que virá através do juiz. E com isso eu fico mais tranquila, né, com essa solução, e eu vou aceitar, eu vou cumprir, eu vou evitar o descumprimento da decisão, porque eu vou reconhecê-la como válida. Mas a gente precisa ter muito cuidado também com a utilização do método, principalmente com os profissionais da constelação. Infelizmente, nós vemos aí cursos de formação em 24 horas, final de semana. Eu, particularmente, eu entendo que não é uma formação suficiente para você entender, né, o processo da constelação familiar, o procedimento. Você pode até, como se diz, constelar é muito fácil, a gente aprende, é fácil, mas e o que está por trás? Tem muitas implicações, muitas responsabilidades, porque eu estou interferindo na vida do outro. Então, eu entendo que o profissional, o facilitador que vai atuar no judiciário ou numa clínica, ou seja, nas empresas, na área que for, ele precisa estar bem preparado, ele precisa conhecer bem a constelação familiar, os seus fundamentos, entender um pouco de ética, né? Como agir, ter sensibilidade para perceber no cliente, no paciente, na parte do processo, né? Se ela está no momento, se ela está aberta para se submeter à constelação familiar, porque a constelação ela é para todos, mas nem todos são para constelação ainda. Nós temos momentos na nossa vida que nós estamos abertos para olhar as nossas dificuldades e momentos que nós não estamos. Então, o profissional ele precisa estar atento a isso também. E o fato dos tribunais não obrigarem, não incluírem a constelação como fase processual, como procedimento processual, eu entendo que é prudente, é válido, é um avanço, porque obrigar a parte a se submeter a uma constelação não vai trazer bons resultados, porque ela não está pronta para isso. Mas se ela é convidada e ela se abre para o movimento, com certeza ela vai trazer muitos benefícios. E como a constelação também envolve riscos, eu entendo aí a necessidade de uma boa formação do profissional, né, que além de terapeutizar, também precisa ser terapeutizado, precisa se cuidar. Mas os resultados demonstram aí que as constelações sistêmicas e familiares são muito mais benéficas e produzem excelentes resultados, seja no campo terapêutico, seja nas organizações, seja no judiciário. Então, eu encerro aqui a minha contribuição. Espero ter contribuído de alguma forma, trazendo o resultado aí da minha dissertação. Me coloco à disposição para as perguntas. Aqui tem meu e-mail de contato. Vocês podem entrar em contato comigo posteriormente, caso queira alguma outra informação. E agora eu me coloco disponível aí para responder as perguntas dos participantes. Agradecendo mais uma vez o convite, a oportunidade. Me desculpo por não ter preparado melhor a apresentação, por ter me perdido um pouco aqui com essa questão aqui
do compartilhamento, mas eu acredito que eu consegui passar para vocês aí a importância da constelação, seja no meio jurídico ou não, e os resultados positivos que ela traz na pacificação de qualquer conflito. Muito obrigada. Querida, se você puder fechar a sua compartilhamento de tela, e aí a gente pode conversar e algumas perguntas que já são 9 horas, eu vou deixar uns 15 minutos somente para Tá. perguntas. Como é que eu encerro aqui o Olha, compartilhamento? você vai embaixo, veja embaixo, né? Tem Aham. 3, 4, 5, 6. Share screen, a sexta figurinha, ou em cima da tela também tem assim, Vanessa, um tecladinho verde dizendo que você está compartilhando a tela. E o Só screen apertar share stop em verde. cima. Deus. Espera, aqui, espera aí, deixa eu ver aqui se eu posso fazer isso para você. Pause share. Não. Espera aí que eu tiro você de Tá, co-host. por favor. Eu já tiro, espera aí. Stop. Pronto. Pronto, agora Deu voltou. certo. Ah, Ela ótimo. mosaico. Maravilha. A gente tem uma pergunta aqui, uma pessoa que escreveu no Sim. chat. Depois, quem quiser pode levantar a mão, tá? Ó, a Solange perguntou: para atuar com a constelação no judiciário, precisa ter formação em direito? Não, não é necessário a formação em direito, né? Você precisa ter a formação em constelação familiar e ser voluntário. O trabalho ele acontece de forma voluntária. Você se inscreve, né? Se disponibiliza para o atendimento e é junto aqui em Belo Horizonte, pelo menos, aos mediadores. Mas não é necessária a formação em direito. Aline? Oi, Flávia, tudo bem? Oi, Vanessa. Oi, Aline. Obrigada pela sua apresentação. A minha dúvida, não é uma dúvida específica, acho que eu vou pedir para você Sim. contar um pouco de como foi feita essa pesquisa mesmo, que a gente está nesse momento aí das pesquisas em relação aos Sejusques, né? Nesse Sejusque de Aham. Belo Horizonte, que foi onde você aplicou a pesquisa, você tem um número de pessoas entrevistadas para ter dado aquele resultado, né? Aquela pizza Aham. Royals. Eu não sou pesquisadora, não sei nem como Aham. explicar isso, mas vou falar Vai. de jeito, de modo geral. E a outra coisa é assim, quanto tempo depois da pessoa ter sido, ter participado da prática da Uhum. constelação, ela foi entrevistada, se é que foi entrevista. Porque eu sou mediadora também, sou conciliadora, Aham. isso também sou advogada, mas não pratico mais a advocacia, eu gosto mesmo Certo. da mediação. Mediação. E eu fico pensando assim, eu vejo em muitas sessões de mediação que as pessoas saem com não tem acordo, não dava para ter acordo, tem um Uhum. monte de coisa do entorno do acordo que precisa acontecer. Mas muitas vezes, a depender da fala, numa postura sistêmica, sem Uhum. fazer a constelação, mas com as falas sistêmicas, Sim. eu já percebo que algo se transforma. Só que o resultado não é ali. Não Então, é por isso a ali, minha não é dúvida. imediato. Eu já fiz constelação faz 4 anos que eu ainda estou digerindo, tem nozinho que eu Aham. tô. Então, essa pesquisa, porque eu acho que é algo tão importante até para o CNJ, né? Quanto Uhum. tempo depois a gente volta a perguntar, e aí? Qual foi o resultado? Teve Uhum. acordo? Então, isso, eu queria que você contasse um pouco mais na prática como foi essa pesquisa lá no Sejusc. Certo. Aqui no Sejusc de Belo Horizonte, as sessões de constelação familiar, elas são mensais, é uma sessão por mês.
né? São selecionados processos semelhantes, casos semelhantes, e as partes são convidadas a participar da sessão. Não todas, né? Não são todos que participam, senão ficariam o dia inteiro aí constelando a mesma situação. Como os processos são semelhantes, constela-se 1 ou 2 casos, né? E os outros assistem ou participam como representantes. E dali já o movimento já acontece e já vai tocar, já vai ampliar aí a percepção dessas partes sobre o conflito. Obviamente, na sessão de constelação não é tratado do conflito em termos processuais, é só mesmo de expansão da consciência, e posteriormente à sessão de constelação, as partes retornam para a mediação. Pelo menos um mês de intervalo entre a sessão e a próxima reunião da mediação, tá? Então, é dado um espaço de tempo para que a parte possa assimilar aquilo que foi vivenciado ali durante a sessão, para que ela possa entender melhor o próprio conflito. E, quando retorna para a mediação, segue o procedimento normal. Muitas das vezes não acontece o acordo na mediação e o processo segue para a instrução. E como os nossos processos, eles são demorados, são longos, né? A nossa justiça, infelizmente, ela não consegue atender rapidamente todas as demandas, solucionar rapidamente. Então, há um tempo considerável para que as partes consigam chegar a um entendimento ou não, tá? Mas o acordo realmente não acontece na sessão, isso não é nem discutido na sessão de constelação. A possibilidade do acordo ela vai acontecer na reunião da mediação. Se houver entendimento, né, e entre as partes, isso vai acontecer na fase processual da mediação, não é na sessão. A sessão de constelação ela acontece ali e as partes vão para casa, não vai discutir processo naquele momento. Tá? Quanto às entrevistas, eu entrevistei o juiz responsável, Dr. Cleiton Rezende, foi entrevistado. Foram entrevistadas a mediadora, Vani, advogados que participam e contribuem também com a sessão de constelação, que participam. Foram poucas entrevistas. As partes envolvidas, nós não entrevistamos. Primeiro, porque a maioria dos processos tramitam em segredo de justiça, então a gente não tem acesso às partes, e também por estar no período da pandemia, onde tudo, infelizmente, estava acontecendo de forma online. Então, nós não entrevistamos partes, entrevistamos advogados, entrevistamos mediadores e juiz responsável pelos processos do Sejusc. E os dados documentais, os relatórios com a participação das pessoas que responderam questionários do próprio Sejusc foram fornecidos pelo Sejusc, tá? O juiz autorizou e liberou os dados para fundamentar a pesquisa. Eu respondi? Acho que sim. Eu vou fazer mais uma pergunta. Então, tá. O próprio Sejusc aplicava os questionários. Aí você pôde ter acesso aos questionários. Tem questionário isso, eu tive acesso. O Sejusc, depois das sessões, ele fornece um questionário, um formulário, onde as partes respondem alguns quesitos. Ah, tá legal. E aí o juiz esses relatórios me foram fornecidos
para a pesquisa. Ah, legal, entendi. Tá bom. Eu agora entendi que a sessão de constelação é como uma vivência, né? Como É o uma Juliano vivência, faz lá, é. faz a vivência, convida a comunidade, convida as partes envolvidas nos processos, e não precisa ter um caso específico, a menos que a Não pessoa tem um queira. caso específico, é. Entendi. E aí Tá? dá um E são tempo para fazer feitas também palestras sobre os princípios sistêmicos, as ordens, né? Antes das sessões, há uma apresentação da constelação também. Legal, tá bom. Tá? Agora entendi. Obrigada, Vanessa. Nada, eu que agradeço. Que o CNJ permita que isso continue, né? Continue, né? Vamos vibrar para isso. Alguém mais tem alguma pergunta? A Maristela, ela levantou a mão, mas era só um okzinho, Maristela? Ah, então tá bom. Bem, gente, então, olha, eu queria agradecer imensamente à doutora Vanessa pela disponibilidade. Eu mandei um e-mail, ela já respondeu, e a gente sabe que a gente está, assim, numa fase de urgências, né? E a sua apresentação foi maravilhosa, as dúvidas também ajudam a gente a iniciar um novo movimento também. Essa apresentação será gravada, eu vou disponibilizar depois para vocês no YouTube, tá? Junto com outras playlists que a gente tem de outras apresentações. E a gente está pedindo para vocês, se vocês quiserem, fazer um depoimento, né? Sobre você como consteladora ou você como cliente de constelação, né, fazer esse depoimento e mandar para um e-mail que é da Cris. Eu vou passar para vocês agora aqui, deixa eu pegar aqui, que a gente está fazendo uma série de apresentações e iniciando com esse depoimento, tanto de você fazendo depoimento como consteladora ou como cliente, tá bom? Ó, então eu vou colocar aqui no chat, deixa se vocês conseguem copiar e colar, ó. Então, esse é um depoimento de no máximo 1 minuto e meio de duração, o ideal é 1 minuto. Aí tem as orientações, como você faz, né? E o e-mail, peraí, cadê? Aqui, ó, o e-mail dela tá aqui, ó. Deixa eu copiar e colocar só o e-mail dela, peraí. Fica mais fácil para vocês visualizarem aí. Se você se denominar constelador, esse vídeo vai para o ABC Sistemas, que é a Associação Brasileira de Consteladores. Tá? Se você for como cliente, aí a Cris vai colocar no Instagram, tá bom? Esse é um convite para vocês. E eu agradeço a presença de vocês. Espero que nas próximas palestras e apresentações vocês possam participar, que é uma forma da gente se unir, se fortalecer, compartilhar saberes e acolher a diversidade dentro do campo da constelação, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada a todos os participantes. E até breve. Até breve, gente. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.